Eu vou chamar aqui ao palco para falar sobre neurohacking, como modular o seu cérebro a seu favor, a Karina Martinho, General Manager da Via Pharma. Seja muito bem-vinda, Karina. Bom dia. Bom dia, Karina. Olha, eu estou super curioso, porque eu sou leigo mesmo, né? Neurohacking. Deve ser uma coisa muito legal. Você vai conversar com o Henry, é isso? Isso. Neurohacking é um assunto também que me chamou a atenção, porque era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu ouvi pela primeira vez, falei, eu quero saber mais sobre esse assunto. Né? Olha, o palco é todo seu. Muito obrigada. De pessoas estão querendo é um prazer estar aqui de novo. E eu, inclusive. Vou prestar atenção. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bem-vindos a mais um bate-papo da Via. E hoje nós temos um assunto aí interessante, como o Herrera disse. Mas, antes de mais nada, eu quero dar um recado importante para todos. Nós, do Grupo Fagron, estamos ajudando as pessoas neste momento tão difícil que é a pandemia. Então, estamos doando máscaras, álcool gel, até o final da pandemia. E também participando de um projeto de arrecadação de doações com o Instituto IJC, que é a antiga PAI de São Paulo. Então, por favor, colaborem. Um pouquinho da sua ajuda já é bastante para a gente. Então, aqui tem o QR Code, né? Mira o seu celular, é muito simples e rápido e fácil. O Grupo Fagron vai dobrar todas as doações, então, por favor, ajudem também. E hoje, né, temos esse tema tão importante que eu ouvi e eu falei, meu Deus, eu quero saber mais sobre esse assunto. E, para isso, a gente convidou o nosso querido farmacêutico magistral Henry Okigami, que, além de ser um cientista brilhante, ele é meu amigo e é muito prazer estar aqui com ele hoje, né? Falando sobre neurohacking, como modular o cérebro ao seu favor. Henry, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Karina, tudo bem? Eu estou bem, e você? Muda a sequência, tá? Primeiro o amigo, depois talvez um farmacêutico curioso, né? O farmacêutico mais apaixonado pelo mercado magistral que eu conheço. Olha, eu devo muito para o mercado magistral. Eu comecei no mercado magistral do zero, né? Foi o primeiro emprego que eu tive. Na verdade, não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro trabalho que eu tive foi farmácia homeopática, né? Mas, assim, foi o primeiro trabalho que eu tive. E de lá para cá, eu segui nesse mercado magistral. E eu mexi também com a área hospitalar, também trabalhei com a parte de laboratório de análises clínicas, né? Curiosidade, mas o mercado magistral foi quem mudou esse profissional que está na sua frente hoje, né? Muito bem, e realmente é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Por quê? Porque o Henry tem valores muito importantes na vida que eu admiro bastante. Então, Henry, o que é neurohacking, né? Então, deixa eu contar uma história para você, né? Esse termo é um termo recente, né? Modular o sistema nervoso central para corrigir desvios, né? Para colocar no trilho aquilo que está fora do trilho ou para tentar melhorar o desempenho. Sempre foi uma ciência, desde a década de 80 sempre se fez isso. Neurohacking é você trabalhar com várias ferramentas que você tem, principalmente modulando neurotransmissores, produção de energia, para modular a função do seu sistema nervoso central, para que você tenha benefícios no seu dia a dia, principalmente na qualidade de vida. Eu comecei a estudar essa área, e isso foi muito interessante porque... por curiosidade, eu comecei a estudar essa área na década de 80 para 90, né? Você vai falar assim, né, Karina? Já se falavam de neurohacking nessa época? Não neurohacking, mas me atraiu a curiosidade por quê, né? Porque quando foi lançada a fluoxetina, que é o famoso Prozac, né? Foi lançado o Prozac naquela época, eles falavam que o Prozac era a droga da felicidade, né? E eu, farmacêutico, fiquei atraído por esse conceito, né? Falei, pô, droga da felicidade, né? Como diz, né? Que nhaca é essa? Aí eu fui estudar neurotransmissores. Desde aquela época eu venho estudando tudo que se publica de neurotransmissores, comportamento, tendência. E aí você vê, por exemplo, a questão da serotonina, porque o Prozac, na verdade, a fluoxetina aumenta a serotonina na fenda sináptica. Isso tem a ver com diminuição da ansiedade e tem a ver com modulação de lembranças. Porque você pode mexer com a neurotransmissão para deixar você com mais garra, você pode diminuir a ansiedade, diminuir a agressividade, diminuir a irritabilidade, melhorar a sua memória, melhorar a performance, diminuir a fadiga, fazer com que você aprenda mais numa aula, por exemplo. Tudo isso é possível. Eles denominam isso hoje de neurohacking, né? Sim, e eu também ouvi um pouquinho sobre que
você pode modular o cérebro ao seu favor, né? Então, como que a gente, no dia a dia, consegue modular o cérebro ao nosso favor? Que estímulos que a gente pode gerar, né? Então, que nem você falou da serotonina, né? Que é conhecida aí como o hormônio da felicidade, ou então da paciência, né? De algum nesse estilo. E a irritabilidade? O que a gente pode fazer para diminuir? Porque nesse momento de pandemia, quarentena, acho que as pessoas estão um pouco pacientes, né? Então, isso tudo envolve um mecanismo complexo de inter-relação, né? Então, quando você olha, por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor interessante para você aumentar, se você quer ter aquele conceito de aumentar a sua paciência, né? A serotonina, eu até já comentei com você, é o neurotransmissor do saco, né? Quanto mais serotonina você tem, maior o seu saco, ou seja, você aguenta mais exceção de saco, na verdade. E a serotonina também, os estudos mostram que quando você tem mais serotonina no seu cérebro, você fica com aquele comportamento otimista. Os estudos sugerem que as pessoas que têm mais serotonina, elas lembram mais de momentos felizes do que momentos tristes, o que é o contrário quando você tem menos serotonina. Então, por exemplo, se você tem menos serotonina, você acaba lembrando mais de um momento triste. Automaticamente você é mais pessimista, né? E se você lembra só de momentos alegres, esse pessoal chega até a irritar a gente, né? Que é aquele pessoal que sempre vê o copo meio cheio, nunca meio vazio, né? Então, mas a serotonina também é o hormônio, é o neurotransmissor associado à ansiedade. Quanto mais serotonina você tem, você diminui o seu limiar de ansiedade. A ansiedade, ela é associada a uma concorrência de neurotransmissão. Por exemplo, hoje, a gente sempre fala assim, poxa, eu estou ansioso, eu vou diminuir minha neurotransmissão, eu vou inibir minha neurotransmissão. A gente faz como? Abrindo o canal de GABA. Então, quando você usa um produto que aumenta a neurotransmissão GABAérgica, né, como um benzodiazepínico, por exemplo, ou mesmo extrato tipo uma Melissa officinalis, ou uma passiflora incarnata, ou uma cava, né, você abre o canal de GABA e entra cloreto, aí ele torna menos excitável o seu neurônio. Automaticamente você tem menos excitabilidade, a gente chama de neurotransmissor inibitório. Mas uma neurotransmissão associada à impaciência e à agressividade é o glutamato. Os estudos mostram que as pessoas que têm muita neurotransmissão glutamatérgica, ou seja, tem o glutamato lá em cima, eles geralmente são irritáveis ao extremo e são agressivas. Isso é muito, a gente explica isso muito no estresse. O estresse aumenta seu cortisol, que aumenta seu glutamato. E sim, fala a verdade, você que é CEO da empresa, né? Você vai lá, olha, quando você está estressado, o pessoal fala, a Karina hoje acordou com a pá virada, não chega para falar com ela. Por quê? Quando você está estressado, você fica impaciente e agressivo. E eu vejo muito isso da minha própria experiência. Então, se você quer controlar, por exemplo, a agressividade e a ansiedade, você teria que aumentar a serotonina, modular o glutamato e abrir canal de GABA. Aí você atua em 3 neurotransmissores para você ter um efeito máximo. O que o pessoal geralmente faz? O pessoal só mexe no GABA. Isso está errado. Uhum. Eles têm que mexer nos 3, né? E aí você pode usar formulações para fazer isso. O cortisol, né? Regular o cortisol já ajudaria bastante também. Então, baixar o cortisol também seria outra fosfator poderia ser usado? Sim, você pode trabalhar com fosfator, baixar o cortisol. Particularmente o fosfator... existem vários produtos que baixam o cortisol, mas baixar só o cortisol é muito complicado para você obter o resultado clínico. Então, eu faria, por exemplo, um fosfator, e eu faria também um abridor de canal de GABA, e eu faria um produto para aumentar a sua serotonina, e aí você pode usar, por exemplo, vamos supor, você pode falar, não, eu vou usar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, um antidepressivo. Eu vou usar um benzodiazepínico também. Eu vou usar um modulador de glutamato, uma memantina. Ou você pode ir para o lado do natureba. Você fala assim, eu vou fornecer 5-hidroxitriptofano, a Grifonia simplicifolia. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir canal de GABA. Eu vou dar uma passiflora incarnata. Eu vou modular glutamato. Você usa uma teanina. Então, você tem as versões farmacológicas e fitoterápicas. Só que, se você associar os 3, você tem uma sinergia, que é o que as pessoas hoje não fazem, né? Sim. E também, como uma prática do neurohacking, a gente também pode controlar saúde cognitiva também, ou não? Para melhorar a fadiga,
que é a mitocôndria, né? A relação ATP aí nos ajuda nesse momento neurohacking de ser. Legal, né? Quando eu fiz aula em pós-graduação, né? Isso era muito comum. A gente começava a falar, você começa de manhã, tá todo mundo animadinho, né? Acabou de tomar o café da manhã, acordou, tudo mais. E aí o tempo vai passando. Eu não sei se você já chegou a fazer esses cursos assim, onde você fica sentado o dia inteiro, né? A gente chama de CDF, né? Fica lá sentado e quando passa o almoço, chega no final da tarde, lá pelas 3, 4 horas, você começa a ver 2 professores, você começa a teimar e não consegue manter o olho aberto, você começa a distrair, né? E o que acontece? O que acontece quando você tem essa fadiga, né? Quando você começa a assistir uma aula, tentando entender o que o professor está falando, somente se o professor complica muito a história, né? A aula de bioquímica é muito comum isso acontecer, tá, Karina? Eu sei. Aí você vai e fala, né? Aí o que acontece? Você vai gastando o seu ATP, o trifosfato de adenosina, né? Só que você tem que refazer o ATP, né? Refazer o ATP é o quê? É fornecer substrato para energia, melhorar a função mitocondrial e fornecer oxigênio, né? Você tem um produto que é muito interessante, que é derivado do galangal, né? O galangal é um rizoma, né? Que é muito semelhante ao gengibre, a Alpinia galanga, né? Que é o extra que você tem, que ele tem esse é um produto muito interessante, porque quando você quebra o seu ATP, né? Esse ATP vai gerar adenosina. Quando a sua adenosina sobe, ela liga num receptor, né? E esse receptor que nós chamamos de purinérgico faz com que você tenha o quê? Uma fadiga, né? Ele bloqueia o glutamato, diminui a plasticidade neuronal, diminui sua capacidade de aprendizado. E aí o que acontece? Você começa a ver 2 professores, o seu cérebro não funciona, por mais que você preste atenção, não adianta você... se você tiver esse quadro onde a sua adenosina subiu muito, para tudo, vai passear, vai embora, vai tomar alguma coisa, vai distrair, porque não adianta você prestar atenção desse jeito. A opção que você tem é bloquear o receptor de purinérgico, né? O produto que você trabalha hoje, que é o extrato de Alpinia galanga, que é o galangal, que é o tempero da Índia, né? Sim. Ele faz esse bloqueio. Como ele bloqueia o receptor de purina, de purinérgico, ele faz aquele sistema tipo assim, como se seu cérebro entendesse, não, peraí, não está tão assim, né? A aguenta mais um pouquinho, né? Então ele dá aquele upgrade, mas ele dá um upgrade, mas você tem que fazer o quê, né? Além desse upgrade que você tem que pensar assim, poxa, eu tenho que aumentar minha perfusão sanguínea, né? Aí você começa a pensar num produto que estimula a ENOS, a óxido de sintetase endotelial, né? Vocês também têm um produto muito bom para esse, eu até estou precisando, né? Vou te Vocês mandar. têm o Sindura que faz isso, né? Sim, ele aumenta o óxido nítrico, se eu quiser pegar um extra e o Sindura, seria um produto interessante. Mas, como você está melhorando a perfusão sanguínea, você devia comer alguma coisa. Sim. Como o cérebro, ele usa para fazer ATP preferencialmente a glicose, o ideal seja que você consuma alguma coisa que tenha um carboidrato, né? E aí, você volta de novo, por quê? Mas só funciona se a sua mitocôndria estiver funcionando. Isso. Aí você tem que partir da premissa que você tem que ter as suas mitocôndrias fazendo o seu trifosfato de adenosina. Então, somar tudo. Porque muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? Pensa assim, poxa, eu estou usando o Sindura para dilatar a minha artéria. Pô, estou usando o Extra, que vai bloquear o receptor purinérgico e vai fazer com que o meu corpo ache que eu não estou tão cansado assim. Mas só que você tem que fazer com que o seu corpo tenha certeza absoluta. Então você tem que melhorar a produção de ATP. E aí você tem que usar suas coenzimas mitocondriais, né? E fornecer o substrato. Porque não adianta nada você falar, não, eu vou melhorar a função mitocondrial, se você não tem o quê? A glicose para você usar. E aí por você isso a gente tem aí o Kersus-Huber, né? O Kersus-Huber, que é o Robuvit. Ele ativa aí a autofagia, né? Mitofagia, fazendo com que surjam novas mitocôndrias, e carro zero fornece mais energia, né? Então... O Robuvit é um produto interessante, ele é obtido a partir da casca de um salgueiro, né? O Quercus robur, né? O carvalho francês. É um carvalho, né? É o Quercus, né? E ele é rico em polifenólicos. Sim. Ele estimula a biogênese mitocondrial, ele é antioxidante, e ele vai ter vários efeitos interessantes, inclusive a melhora da resposta imune, o aumento do aproveitamento do óxido nítrico. O que eu tenho que falar para você do Robuvit, dos últimos trabalhos que eu li, Karina,
é que você podia dar uma amostra para os seus funcionários, principalmente aqueles que têm mania de encher a cara, né? Pensa assim, né? Ele é hepatoprotetor, né? Não, ele não é só hepatoprotetor, né? Ele também funciona para... Vitalidade. Não, ele melhora a vitalidade, melhora a perfusão sanguínea, aumenta o estado energético, que é usado para fadiga. Sim. Mas ele funciona para... Como é que chama aquele quando você sai, enche a cara e fica... Ressaca. Ah, né? ressaca. O hangover que o pessoal fala, Inclusive, né? saiu um estudo, né, para isso. Recente, Foi né? o estudo que mais me chamou a atenção. Ele melhorou a fadiga e melhorou o hangover que eles falam, né? O que hangover. É o que deu o nome pro hangover, né? Então você podia pegar o pessoal, você que gosta de sair do trabalho, ali na berrine ali, né? Sai ali, tá cheio de barzinho ali. Você que gosta de sair do trabalho e gosta de secar um álcool, né? Toma aqui o seu Robuvit, hepatoprotetor, diminui fadiga e no outro dia você está pronto para trabalhar, porque na verdade o indivíduo tem que ter uma certa produtividade, né? Vou seguir Aí sua você dica. dá o produto para ele. Por quê? Você anda bebendo muito? Eu não, mas pra galera, né? Então, você pode usar eu isso só aí. Um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Mas o que me surpreendeu muito foi esse efeito do hangover, né? Na ressaca e na fadiga, por incrível que pareça, ele funciona nos dois, né? Sim. O que acaba sendo muito interessante, porque você melhora a ressaca, tem o efeito hepatoprotetor, e eu acredito, eu não sei qual que é o posicionamento que você tem do Robuvit, né? Que está tendo muita coisa publicada com o nome Robuvit, marca registrada mesmo. Não sei qual que é o posicionamento da Via Farma com referência ao Robuvit, mas assim, depois da pandemia, né, você vai ter o pessoal saindo e enchendo a cara, né? Sim. Então aí seria um momento para você posicionar o Robuvit como um produto para ressaca, porque além do indivíduo proteger o fígado, ele toma no dia que ele está enchendo a cara e ele toma no dia depois, porque ele tem que trabalhar, aí ele tem que ter menos fadiga e tem que ter mais produtividade, né? O que você acha? Ele, na verdade, ele produz energia e aumenta a vitalidade, né? Então, a vitalidade como um todo, seja ela derivada de uma ressaca, seja ela de uma noite mal dormida, um estresse. Então, acredito que, com certeza, eu vou usar essa sua dica aí. Hangover. E um posicionamento interessante do último trabalho que eu vi, né, foi a questão do benefício cardiovascular também. Sim. Então, é um produto que, assim, eu acredito que tenha bastante futuro no mercado, principalmente para as variadas aplicações. Mas se você for analisar em termos de ressaca, né, você raramente tem um produto que realmente é eficaz em ressaca. Principalmente do tipo assim, eles dão aquele produto para dor de cabeça, dão aqueles produtos todos, mas para melhorar a vitalidade pós uma bebedeira, né, seria um produto interessante. Você podia posicionar com outros produtos adicionais. Você podia pôr um Sinduro também, que vai aumentar a produção de ATP. Você podia trabalhar com vários posicionamentos interessantes de produto, né? Sim, mas essa linha silimarina, né, para o Silibin, que a gente tem, que é uma silimarina lipossomada para a parte do fígado, né? Sim. Mas eu acredito muito que, no caso específico do Robuvit, né, você não precisa colocar a silimarina. Porque ele, na verdade, como ele tem as suas moléculas antioxidantes, o efeito dele é pelo seu efeito antioxidante, basicamente, né, o próprio Robuvit vai trazer esse efeito. Então, o efeito hepatoprotetor do Robuvit vai ser fantástico. Eu pensaria em colocar algumas outras coisas, né? Legal. Mas, assim... deixa para o meu colega farmacêutico magistral montar as formulações para sugerir pro médico, né? Sim. Ele podia colocar, por exemplo, uma colina, né? Uma B12, que historicamente a gente sabe que funciona, uma N-acetilcisteína, né? Que vai fazer glutationa, e a gente sabe que ele é antioxidante no fígado, então ele pode fazer essas aplicações para que você tenha um resultado melhor. Muito obrigada. Outra linha interessante dessa parte de neurohack, né? Que eu gosto muito desse tema, é deixar a pessoa com mais ganância. Ganância é que assim, gana, né? A gana, a motivação, ela é muito dopaminérgica, né? Tem até um trabalho interessante, onde eles administraram, por exemplo, levodopa para os indivíduos, né? E, de forma interessante, Karina, os indivíduos que usaram a levodopa, eles deram para o vendedor e para o indivíduo que comprou. Foi um estudo muito interessante. Os indivíduos que iam fazer compra, que
tomaram mais levodopa, eles compraram mais. Os indivíduos que fizeram a venda, que tomaram mais levodopa, venderam mais. Nossa! Né? Mas teve um efeito adverso. O vendedor, ele teve um probleminha com ele. O que ele fez, né? Como ele tinha vontade, gana de fechar a venda, ele deu mais desconto. O que mostra que, né? Exatamente. O que mostra que você consegue fazer essa modulação do sistema nervoso central do indivíduo para que ele tenha esse efeito, né? Para que ele tenha esse efeito de vender mais, né? E estudos mostram que o óleo essencial de eucalipto, quando aplicado numa quantidade muito pequena, por exemplo, numa loja, aumentou a compulsão por compra dos usuários, né? Mas eu recomendo ao pessoal não ficar jogando óleo essencial de eucalipto pela farmácia fora, porque não seria uma boa. E hoje a gente fala muito dessa modulação, né? E é um perigo até muito grande você modular o cérebro do indivíduo para fazer ele comprar mais. E existe essa possibilidade, ela é clara, já tem estudos mostrando. Né? Usar o neurohacking a favor, né? A benefício, não também para, né, maldades. Vamos lá. Exatamente. O ideal seria, por exemplo, vamos pensar, melhora de produção de energia. Vamos imaginar, então, você vai fazer uma pós-graduação, né? A aula está chata, mas você quer prestar atenção. Você tem que melhorar o seu foco, né? Para melhorar o seu foco, você pode usar, por exemplo, uma teanina, você pode usar um magnésio. Aí você quer melhorar a sua produção de energia ou fazer o seu cérebro agir como se tivesse muito ATP e pouca adenosina. Você pode usar o seu extra para isso, sim, que é a alpínia galanga. Você pode melhorar a perfusão sanguínea, porque a oxigenação cerebral é fundamental para a função cognitiva. Aí você pode usar, por exemplo, o Sindura. Apesar dele ser posicionado para atividade física, o efeito estimulante da ENOS pode ser interessante. Mas você, por outro lado, fala assim, não, peraí, eu vou consumir um chocolate meio amargo. Também pode ser uma opção. Ou você pensa assim, poxa, eu vou usar um carboidrato também. Né? E aí você faz aquele processo todo onde você dá tudo para que o indivíduo consiga aprender. Não só ter o cérebro funcionando, mas também ter o foco, porque o foco é fundamental para que você aprenda, né? Exatamente. Então, até hábitos, né? Não só suplementos, você também pode ter hábitos que sejam neurohacking, né? Para o seu estímulo do seu cérebro. Porque não só o que você toma, né? Mas o que você vê, o que você escuta, o que você sente também afeta aí os seus neurônios, né? Os seus neurotransmissores. Um ponto muito importante, atividade física, consumir diariamente coenzimas mitocondriais para que a sua mitocôndria sempre esteja pronta para fazer o seu trifosfato de adenosina. Sim. Mas vamos partir por um outro caminho. Eu não sei se você gosta desse tema, né? Eu estudo muito essa questão da influência e comportamento. E alguma coisa que eu venho estudando há um certo tempo é a síndrome de desejo sexual hipoativo, né? O nome é comprido e estranho, mas o que é isso? Isso é falta de tesão, na verdade, né? Se os alunos aí me permitirem falar, é falta de tesão. O que controla o tesão em você são neurotransmissores, né? O aumento de dopamina, o aumento de norepinefrina, né? O aumento de testosterona, eles são associados ao aumento do limiar de desejo da excitação. Quando você aumenta a sua serotonina e sua prolactina, você tem um efeito contrário. Então, por exemplo, se você quer modular também o comportamento sexual, e às vezes isso é interessante e necessário, uma testosterona, um produto que aumente a sua dopamina, que aumente a sua norepinefrina, e ao mesmo tempo produtos que baixem a sua serotonina, seriam fundamentais para deixar você com aquele tipo, eu falo para o pessoal, né, deixar você arranhando parede, né? Do tipo assim, né? E inclusive esses produtos, se você acrescentar o seu Sindura, que aumenta a ENOS, você vai melhorar a dilatação das artérias. Sim, na mulher, tem um estudo de Sindura também, desculpa te interromper. Tem um estudo de Sindura que aumentou testosterona livre em 40%. Isso eu estava vendo. Eu li esse artigo e eu achei muito interessante, porque quando aumenta a testosterona e aumenta a dilatação, você tem 2 pontos benéficos, principalmente na mulher, né? Eu às vezes faço aula sobre isso em eventos, mas eu não entro muito em detalhe, mas é interessante. Quando você, por exemplo, e a testosterona é muito importante para a excitação, assim como a dopamina e a norepinefrina, né, e o próprio estradiol também.
a menina, né, ela não tem ereção, mas ela tem um controle vascular da vagina, onde existe um esfíncter na artéria que leva o sangue à vagina, que está sempre contraído, né? Só que ele dilata com óxido nítrico. Então, quando você aumenta a produção de óxido nítrico, aí você dilata esse esfíncter e você começa a aumentar a irrigação da vagina. Isso faz com que a vagina fique túrgida, faz com que haja extravasamento de líquido, então ela aumenta a lubrificação, e o óxido nítrico aumenta a sensibilidade nos neurônios terminais. Isso facilita o prazer a partir do atrito, e do sistema nervoso central, você tendo testosterona, norepinefrina e dopamina, facilita atingir o orgasmo, né? Então você consegue fazer toda essa manipulação em que você pode direcionar o comportamento sexual também, aumentando a libido e facilitando atingir o orgasmo. É só, se vocês têm dúvida como fazer, né, procura o farmacêutico magistral bom da sua cidade. E se você me permite, nós estamos com um projeto de empoderamento do farmacêutico magistral, né? Sim. Vai começar agora em aulas gratuitas, a Via Farma está patrocinando o evento junto com outras 3 empresas, né? Hoje nós vamos fornecer treinamento gratuito para os nossos colegas farmacêuticos magistrais. E um deles pode ser esse, né? Desde que você não use para ficar fazendo coisa errada, né? Exatamente. Tipo assim, o médico, o nutricionista prescreve, você usa, mas não para ficar usando com más intenções, né? Mas você consegue aumentar a libido, consegue aumentar o desejo, até aumentar a sensibilidade da região genital para que facilite o alcance do orgasmo. É possível fazer isso e hoje há trabalhos mostrando isso aí. Muito interessante, né? Porque você vê que o neurohacking, você pode modular o seu cérebro para tantas outras coisas, né? Então, ansiedade, fadiga, comportamento, a parte sexual, energia, vitalidade. Então, realmente é um assunto apaixonante. Coisa. Tem mais? Tem mais coisa. Tem. Outro dia, há vários anos atrás, eu até conversei com um endócrino sobre isso, né? Eu ia trazer para o Brasil, mas eu resolvi não trazer. É um feromônio, né? Que eles testaram em seres humanos e eles aplicaram ele como perfume, né? E as pessoas que usaram esse feromônio, Karina, por incrível que pareça, quando eles se aproximavam das pessoas, as pessoas elas se sentiam melhor e até diminuía o limiar de dor. Uau. Eles testaram, inclusive, pacientes hospitalizados. Então, vamos supor que eu faça um perfume, e eu não vou fazer isso porque eu acho isso errado, né? Eu faço um perfume e coloco esse feromônio em mim, né? Eu vou fazer o maior sucesso, né? Dentro de um hospital, por exemplo, eu vou funcionar como analgésico. Imagina só, eu chego no quarto, a pessoa, nossa, quando você chegou, eu comecei a sentir menos dor. Libera beta-endorfina, né? Então, isso é interessante, porque nós vamos chegar a esse ponto. Uau. Nós vamos chegar a esse ponto, hoje nós vamos borrifar um produto no quarto que aumenta endorfinas e as pessoas vão sentir menos dor. E talvez um dia a gente chegue a usar esses feromônios, né? Mas eu acho isso um pouco antiético, né? Se você quer conquistar uma pessoa, que seja com seu fedorzinho natural, ao invés de você ficar mudando, né? Henri, mas às vezes... Isso foi na década de 90. Feromônio, hein? Então também ativa aí o neurohacking. Muito interessante. Deixa eu falar uma coisa para você também interessante, né? A ocitocina. A ocitocina, ela está aí, né? Tem no mercado, não sei se você tem aí na sua empresa, né? Ainda não. A ocitocina, então compra. A ocitocina é um produto, eles estão usando para autismo, estão usando para um monte de patologias, né? Mas a ocitocina, a mulher secreta a ocitocina, ela faz a contração do útero para o parto, né? Mas a ocitocina também, os estudos mostram que a ocitocina também faz o quê? Ela promove uma aceitação da mulher na sociedade, na mulher grávida, da mulher que deu à luz. Porque antigamente, Karina, quando você tinha uma criança, você era um peso para o seu grupo. Imagina você com uma criança amamentando, não ia produzir nada, né? É lógico que tem a ver com a espécie. Para a manutenção e para não ter o abandono, o que acontece? A mulher produzia a ocitocina para a aceitação dela e da criança, né? Então, a ocitocina, ela é um hormônio, né, associado à aceitação social, né? Então, pensa assim, né? Você vai para uma festa, você quer se dar bem, quer que todo mundo sinta empatia com você, né? Você usa uma ocitocinazinha, se usa nasal, inclusive, né?
E os estudos mostram que você tem uma aceitação melhor, né? E a dose é pequena, bem menor do que se usa para o parto. Nossa. E outra coisa interessante que a ocitocina mostrou, Karina, é que quando você vai ter o intercurso sexual, se você e o seu marido usarem a ocitocina, vocês vão manter a sua relação. E nos estudos, né, quando se avalia pós-relação, os dois, tanto o homem quanto a mulher, jura que o parceiro teve um desempenho melhor. Uau! Né? Eu não sei se isso é real ou se é pena, porque a ocitocina é um hormônio do tipo assim, nossa, Karina, ela não foi bem, não, mas eu vou falar que ela foi bem porque, né, é empatia social, aquelas coisas todas, né? Então o estudo, ele até diz isso, né? Porque, peraí, mas ele melhorou o desempenho sexual nas avaliações objetivas, não. Mas na avaliação subjetiva, não, peraí, não, ela foi bem, não, peraí, eu vou falar que ela foi bem, porque senão vai dar um probleminha de relacionamento e tudo mais. Então a ocitocina também tem esse efeito de melhorar a empatia, né? A aceitação, tá aí, né? Exatamente, aceitação e empatia. Muito legal. Então, isso daí são os neurotrópicos, né? Tudo isso são neurotrópicos, né? Que agem no nosso sistema nervoso, liberando mais ou menos hormônios para melhorar aí as nossas atitudes e comportamentos, ansiedade, etc. Nós temos um produto muito bom, mistura, né? Não sei, o Venetron. O Venetron, ele é o Apocino venetum, né, da medicina chinesa. Os estudos mostraram que ele aumentou serotonina, o que também ajudou no sono, né? Um sono mais profundo, associado ao GABA também, porque o GABA leva o sono mais rápido e o Venetron consegue fazer com que você tenha um sono mais profundo, porque ele estimula a síntese de melatonina. Exatamente. A partir da serotonina você faz a melatonina, o GABA é principal associado à indução do sono, né? Tanto é que se usa drogas para indução do sono baseado em abrir canal de GABA. Você associando esse efeito dos dois num produto só, você, usando numa dose mais baixa, você vai ter uma diminuição da ansiedade, né, durante o dia. Aí você só precisa colocar um modulador de glutamato, né? Você pode usar um magnésio, pode usar um zinco, pode usar, por exemplo, a teanina, que eu gosto muito da teanina, você sabe muito bem disso. Sim. E aí você vai ter um produto que atua em 3 cantos da neurotransmissão associados à ansiedade e à agressividade, né? Outro ponto interessante, né, mas aí já envolve outros caminhos metabólicos, né, é a testosterona, né? Baixar a testosterona no indivíduo que tem hiperandrogenismo diminui a agressividade também. Mas isso a gente usa só em indivíduo que, tipo assim, pratica ofensa sexual, né? A gente faz uma castração química, mas isso é possível também, né? Baixar o DHT, principalmente a conversão de testosterona para testosterona. Mas raramente a gente quer isso, mas se você quiser um produto natural que baixa a testosterona, o licorice, né? A glicirrisa glabra, ela pode aumentar seu cortisol e baixar a sua testosterona, e às vezes a gente usa para essa finalidade. Interessante. Né? Então você pode ver que tem coisas para fazer demais, né? Sim. O que eu peço para os meus colegas tomarem cuidado, né? É que isso só pode ser feito com boas intenções e com muito amor no coração. Sempre acompanhado aí, né, de um médico ou nutricionista e um farmacêutico para poder associar, porque também tem a questão de horário, né, dia, dosagem, associações, rotina, hábitos, alimentação, tudo isso influencia aí os seus neurotransmissores e, consequentemente, o seu comportamento. Eu vou te contar uma história de um uso que não foi intencional, mas que foi estranho. Você sabe que eu ministrava aula na pós-graduação da FAPES, né? E eu sempre conversava com os alunos, porque eu tinha uma certa informalidade no tocar das aulas, e o importante para mim era ensinar o que eles tinham que aprender. Então, numa determinada época, eu ensinei os alunos a melhorar a testosterona e a dopamina. Então, pensa assim, poxa, você pode aumentar a testosterona com o seu produto, com Sindura, você aumenta a NOS, aí você aumenta a dopamina. Você usa, por exemplo, uma mucuna prunis, por exemplo, né? Aí você dá o ácido fólico AB6 para que haja realmente a conversão da dopa para dopamina, né? E aí eu ensinei ele a usar, por exemplo, a Euricoma longifolia, eu ensinei o pessoal a usar tudo, aí ele pegou, prescreveu a mucuna com a Euricoma, naquela época o Sindura não estava no mercado e tudo mais, prescreveu o Tribulus terrestris, né, que também tem um benefício, e administrou na menina, a menina que reclamava que tinha assim desejo sexual hipoativo.
Aí tá, né? Depois de alguns meses usando o produto, ela relatando que melhorou. E depois de mais ou menos um ano, né? Ele veio me falar da história. Ele me contou a história que quando a paciente retornou, depois de um certo tempo, né? Ela tinha separado do marido. Por quê? Né? Porque ela foi pega traindo o marido. Por quê? O limiar de desejo dela aumentou muito, né? E aí o que acontecia, né? Você sabe, né? A fome com vontade de comer dá problema. Então, sempre quando vocês forem tratar assim, desejo sexual hipoativo, trata a mulher, mas olha se o homem está dando no couro também, porque senão vai dar separação e vai dar problema, né? Pois é, esse cérebro gosta de fazer brincadeiras, né, com a gente. O cérebro faz muita armadilha. E hoje a gente tem muitas armas, né, para poder fazer esse neurohacking, né? Isso. O meu grande medo de falar sobre esse tema, eu não gosto muito de fazer curso, já me pediram para fazer curso sobre isso, mas o meu grande medo é ensinar demais e as pessoas começarem a usar de forma ruim, né? Então imagina assim, né? Eu posso usar aquele meu feromônio, né? Tem à disposição à venda como reagente químico, né? Para análise. Eu posso usar uma ocitocina, somar os dois, passar e sair para uma festa, né? As pessoas vão gostar de conversar comigo, vão gostar de ficar, principalmente as pessoas com doença. Aí já não é tão bom assim, né? Tipo assim, as pessoas que têm dor vão se sentir melhor perto de mim. Mas assim, vai ter uma aceitabilidade melhor, né? Então, para você ter essa interação, é um passo, né? Então, há uma tendência natural em que os feromônios aumentem cada vez mais o uso, mas existe a limitação da ética, né? De como nós vamos usar isso aí para modular o comportamento das pessoas. Por isso que eu fico quieto no meu canto. Numa época que eu era até imaturo, eu pensei em comprar esse produto, mas falei, não, é melhor não mexer com isso, porque depois, como dizem, aqui se faz, aqui se paga. Pois é. Bom, Henry, realmente é um assunto bastante interessante. Eu sou suspeita, porque quando eu ouvi dizer, eu gostei muito justamente por tanta aplicação que a gente pode usar e os neurohackings a nosso favor, né? Atividade física também, né? Então, um atleta de alta performance, ele pode aí modular, né, esses hormônios, dopamina, por exemplo, para ter essa impulsão. Dependendo da atividade que ele vai praticar, ele pode gerenciar esses hormônios, não é isso? Então, a gente fazia muito isso, né? Eu e o Rodrigo Abdala, às vezes aumentávamos a dopamina nos atletas na competição, né? Mas, tipo assim, aquele atleta para dar garra para ele falar assim, putz, eu quero vencer essa nhaca, eu quero vencer, desculpa o palavreado, pessoal, eu quero vencer essa merda dessa corrida, né? Aí, de forma interessante, os atletas começaram a usar, né? Eles adoravam, por exemplo, a gente usou muito em Ultra Endurance, né? Eles adoravam, por exemplo, quando eles viam um morro, porque aí eles viam o morro, via aquilo como desafio e falavam assim, eu vou subir aquele morro a toda, né? O problema é que tem que ser racional. Como a gente treinava o atleta para resistir à fadiga muscular, né, a fadiga lática, ele conseguia subir o morro de forma melhor. Então, por exemplo, tinha uma atleta que falava que a alegria dela era quando ela via o morro para subir. Parece estranho, mas faz a diferença entre você perder ou ganhar se você não desiste. E a dopamina é associada a isso, né, a gana, né? E se você usar de forma errada, né, você pode, por exemplo, fazer o pessoal comprar mais na sua empresa. E o que também já não é interessante, né? Mas para atletas e para finalidades específicas seria muito interessante, por exemplo, no dia ali, você trabalhar, por exemplo, com aumento de dopamina. Que a gente usava para aumentar a dopamina? A mucuna, né? A mucuna aumenta a dopamina e aumenta a testosterona também. Então você usava isso para essa finalidade, a pessoa tinha mais garra para treinar, tinha mais garra para competir, e ela conseguia um resultado melhor porque ela se esforçava mais, né? Aqui, às vezes, o atleta não atinge o pico máximo dele porque ele desiste, tem a fadiga, tem o cansaço. E por que não dizer, a gente tem até a nossa preguicinha inerente ao nosso dia a dia, né? Isso pode ser modulado também. Exato. Por isso aí vamos associar Robovit, Enstra, mucuna, teanina, aumentando serotonina, aumentando GABA, diminuindo glutamato, aumentando dopamina e assim vai, né? Então, é um assunto aí que a gente tem muitos estudos ainda pela frente, né? Então, com certeza, a gente vai ter mais oportunidades para falar sobre ele. Henry, eu agradeço
mais uma vez, né, a participação, você estar aqui com a gente. Você é muito especial para mim e para a Via Farma e para o mercado. Então, é um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, Karina. Obrigado por estar aqui. Dá um prazer estar aqui na sua companhia. Foi um prazer, pessoal. Pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado. E que Deus abençoe vocês, que fique tudo feliz na vida de vocês. Muito obrigada, amém, Henry, para você também. Beijo. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês e, por favor, participem do nosso sorteio. Estamos sorteando no nosso Instagram, que vocês estão vendo aí na tela, o RoboVit, o Enstra e outros produtos da Via Farma. E também temos promoções especiais com os nossos vendedores. Então, entre em contato, condições e preços somente nessa semana com esse evento. Continuem participando do evento. Temos mais novidades hoje, amanhã e sexta. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado você, Karina. E, legal a gente poder saber que pode modular o cérebro, que a gente pode, né, usar o neurohacking, mas vamos seguir os conselhos do Henry? Isso, sempre, né? Para o benefício, exatamente. Para usar para o bom motivo, né? E de uma forma, né? Com cabeça. Isso aí. Muito amor, como ele falou, com amor, né? Com amor, Obrigado, Karina. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.